E aí, o que fazer para aprender francês em 6 meses? Nesse segundo vídeo do workshop eu vou falar como é que pessoas comuns conseguiram resultados incríveis no aprendizado de francês em pouquíssimo tempo. Claro, seguindo um passo a passo e um método eficaz. E o mais legal é saber que isso não é um caso isolado. Todos os dias eu ajudo muitas pessoas a realizarem o sonho de finalmente se comunicarem em francês. E o que diferencia essas pessoas de você? Nada. Não tem diferença nenhuma. São pessoas iguais a você em tudo, exceto, claro, por um pequeno detalhe. Elas aprenderam e aplicaram esse passo a passo de como aprender francês num curto período de tempo. E quando eu vejo isso, pessoas de fato satisfeitas e realizadas, eu vejo que a minha missão com o francês cultural está sendo cumprida. Essa então é a segunda de 4 videoaulas, mais uma aula ao vivo, que eu vou disponibilizar nesse segundo workshop intensivo de francês Atelier d'Immersion. No primeiro vídeo eu falei o que você não deve fazer para aprender francês. A gente teve uma super entrevista com um convidado especial, produtor de música francês internacional Jacques Figueira, e uma aula de francês com análise da música La Vie en Rose. Então se você não assistiu, pausa o vídeo, volta lá na primeira aula e assiste. Aqui em cima tem uma barra de navegação, clica lá no primeiro vídeo, depois você volta aqui para a segunda aula para continuar assistindo. Só assim você vai conseguir absorver da maneira mais completa o que vai ser ensinado hoje, tá bom? Então esse vídeo é para você aceitar de uma vez por todas como é que é possível você aprender francês em 6 meses se você colocar em prática tudo que eu vou te mostrar aqui. Então eu vou começar te falando o que você tem que fazer e como para aprender francês de forma eficaz, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E além disso, claro, a gente tem a nossa tão esperada aula de frases do dia a dia e principais pontos turísticos da França e de Paris com o nosso convidado especial, Anthony Verlaine, do perfil French Adventure do Instagram. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria te agradecer de coração pela sua participação, em especial pelos comentários que a gente recebeu já logo no primeiro vídeo, todas as visualizações, enfim, como o da Fernanda Cantero, que achou maravilhosa a iniciativa, amou a aula, disse que eu explico muito bem e que eu simplifico o francês. Merci, Fernanda. Ou o comentário da Fabiane Batistella, de Curitiba, agradecendo a aula, achou muito interessante as dicas do cotidiano para imersão na língua e disse que vai passar para todas as pessoas que ela conhece que também têm interesse no francês. Merci. E várias outras pessoas que gostaram muito, como a Suzana Pimenta, que achou très intéressant, super. O Otonildo Pereira também, merveilleux début de semaine, maravilhoso começo de semana. A Inês Soares, que achou très bien. A Cláudia Coelho Bezerrara, que achou também muito bom. Ou a Suelen Guimarães, que está ansiosa pelas próximas aulas. Até teve também a Jusileia Melo Boim, que amou essa primeira aula. Mas vamos direto ao assunto. O que é que tem que fazer para aprender francês em 6 meses? Primeiro, o contrário do que eu falei no primeiro vídeo, né? Estudar todos os dias, uma vez por semana não dá. Depois, não acreditar que existe um método milagroso, né? E portanto, se dedicar bastante e aproveitar o seu tempo morto, né? Nas filas, né, que o brasileiro adora, quando você estiver esperando numa consulta médica, estiver no trânsito ou na academia, por exemplo, aproveitar esse tempo morto para estudar, para escutar, para ler. Depois, uma coisa importante é você não se apegar à pronúncia perfeita, tá? Você tem que entender que existe uma diferença grande entre sotaque e pronúncia correta. Porque sotaque é algo que é natural e existe mesmo entre cada região da França, entre cada país de língua francesa, né? Agora, a pronúncia correta é você saber algumas coisas necessárias para se fazer entender, para se comunicar. E aí, para isso, a gente vai ter uma aula ao vivo essa semana só sobre pronúncia, para falar extensamente sobre isso. Mas assim, não se apegue à pronúncia perfeita para você poder se desenvolver no idioma, ok? Segunda coisa. Você precisa entender a diferença entre saber um monte de francês e ter os macetes, ter as malícias da comunicação e da fluência, tá? Parecido com o que acontece com os exames de proficiência
no francês, como por exemplo Delphi Dalphi, tá? Que é na verdade o que a gente vai ver na aula de sexta-feira também, com o professor convidado Flávio Neri, que é um especialista nesses exames. Muita gente acha que precisa falar muito bem francês para passar nesses exames, mas muitas vezes isso não basta, e algumas vezes isso nem é tão importante. É muito melhor, você precisa saber assim, de algumas astúcias específicas da prova, como por exemplo, como é que ela funciona, como é que ela é avaliada, enfim, na sexta a gente vai ver mais sobre isso. Mas na hora da comunicação é a mesma coisa, né? Pra gente se aprofundar nisso, a gente vai ver melhor na nossa aula completa de francês, que é o próximo vídeo dessa série, mas basicamente não espere saber tudo para começar. Agora, o principal. Se você está querendo de fato falar francês, você precisa de um grande motivo, né? Algo que te mantenha empenhado, tá? Só não aprende quem desiste. E além disso, uma organização, você vai precisar de uma organização assim, ninja para você conseguir se dedicar ao necessário, tá? Mas para isso eu consigo te ajudar, né? Eu preparei um mapa de jogo, que é um canvas para você se organizar, programar os estudos, se motivar e ter sempre em mente o seu objetivo, sobretudo a sua meta, em quanto tempo você quer estar falando, né? Afinal, amanhã é nunca. Enfim, o mapa de jogo está disponibilizado aqui do lado para você fazer o seu download. Mas e na prática? Vamos lá. Ao longo dos estudos, uma vez que você está vendo vídeos, lendo materiais na internet, escrevendo para amigos, está se dedicando, né, comentando em grupos, etc. Existem hoje em dia diversas ferramentas que eu vou te passar para te ajudar nesse caminho, que eu mesmo uso, na verdade. Dicionários como Verso Reverso, o Langui, né, gratuitos e online. Corretores ortográficos como Le Bon Patron, então você bota lá o que você escreveu e ele corrige para você. Sites onde você pode escutar a pronúncia das frases e até textos inteiros, como o A Cappella Group. Você entra lá, escolhe inclusive o tipo de voz e escuta. E com a internet é muito mais fácil estudar um outro idioma, né? Inclusive no próprio site do Francês Cultural existem diversos artigos com áudios para você estudar. No YouTube, no Instagram e no Facebook também do Francês Cultural tem aí quilômetros de materiais para você percorrer e se desenvolver nesse idioma. E como é que então você vai fazer isso da melhor maneira, tá? Tudo que eu falei até agora pode parecer um pouco óbvio, né? Internet, se dedicar, tá? Mas o que eu vou falar agora com certeza não vai ser. Para que o seu aprendizado seja eficiente de fato, você precisa de 3 coisas mais, né? Que são os 3 pilares do meu método, enfim, do curso do Francês Cultural. Primeira coisa, você tem que trabalhar, na grande maioria, com materiais autênticos e espontâneos. Amanhã na nossa aula completa você vai ver um exemplo disso, mas basicamente são materiais que guardam todas as camadas da comunicação, né? A gestualidade, o humor dos nativos, frases entrecortadas, ou seja, é um material que não é didatizado, ele não é preparado para a sala de aula, como aquele clichê, né? The books on the table do inglês. Enfim, é algo verdadeiro. Depois, você vai ter que trabalhar esse material de alguma forma, e tem que ser de uma forma criativa, tem que transformar criativamente, de alguma maneira, isso que você está recebendo. Amanhã você vai ver um pouco mais do que se trata isso, quais são essas possibilidades na prática. Eu vou até mostrar para você alguns exemplos de alunos do meu curso, para você poder então aí desenvolver a sua própria transformação criativa. Por último, você precisa unir esse estudo, tudo isso, a uma preparação pessoal. O que é isso? Ou seja, é algum acompanhamento que te permita estar inteiro nos estudos, pode ser com yoga, com PNL, que é a programação neurolinguística, meditação, tai chi chuan, enfim, alguma técnica que te permita manter o foco, estar atento e presente para o estudo. Isso faz uma grande diferença, tá? Amanhã a gente vai falar mais disso, porque eu não quero que esse vídeo também fique muito longo e a gente ainda tem uma super aula de francês com o Anthony, né, sobre as frases do dia a dia, os pontos turísticos da França, tudo em francês. Então, preparados? Vamos lá. Moi, je m'appelle Anthony Verlaine, plus connu sous le nom de French Adventurer, effectivement. Et donc, du coup, bon, un résumé rapide. Avant, je travaillais dans un milieu complètement différent qui était la diplomatie et la politique internationale. Et en 2012, j'ai eu un grave accident. Bon, j'ai failli mourir. Et du coup, suite à cet accident, j'ai décidé d'arrêter complètement. Pour mes proches et pour moi aussi, et de me concentrer sur vraiment ce qui était ma passion principale, c'est-à-dire le voyage. Je parcours le monde entier. Du coup, j'ai visité 89 pays depuis 2012. Et en 2015, mes amis m'ont parlé d'Instagram. Alors moi, je connaissais pas du tout, et ils m'ont dit, mais tu fais des superbes photos, tu devrais les partager sur Instagram, il y a moyen d'en faire ton métier. Donc du coup, j'ai créé un compte Instagram, je crois
en décembre 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est complètement en retard. Et j'ai posté les premières photos. À ce moment-là, j'étais sur l'île de Komodo avec les dragons en Indonésie. Et il s'est avéré qu'effectivement, ça a bien marché tout de suite et que j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient. Et depuis, c'est effectivement devenu mon métier. C'est-à-dire que je suis contacté par des offices du tourisme, par des compagnies aériennes, par des hôtels qui souhaitent que j'aille chez eux pour à la fois découvrir l'endroit et aussi le promouvoir sur mes réseaux sociaux. Voilà comment je suis devenu aujourd'hui French Adventurer. Je suis originaire de Grenoble, qui est dans les Alpes françaises, à côté du Mont Blanc. Et à côté de la ville de Grenoble, à peu près 45 minutes de voiture, il y a une ville qui s'appelle Annecy, qui est sur un grand lac, c'est à la frontière avec la Suisse, et qui a une architecture absolument merveilleuse. Et moi, j'aime beaucoup aller donc en été sur ce lac pour nager ou pour faire du kayak ou tous les sports qu'on peut imaginer, mais surtout en hiver, puisque en fait, on a toutes les montagnes, donc toutes les plus belles stations de ski qui sont aux alentours. Donc, on peut faire du ski ou de la randonnée. On peut voir le Mont Blanc, on peut voir vraiment des paysages incroyables. Et le soir, après une bonne journée de sport, tester la raclette, donc qui est mon plat préféré sur terre. C'est très gras, c'est du fromage, de la charcuterie, des patates, mais bon, c'est absolument superbe après une bonne journée de sport. Ou sinon la fondue. Sinon, de l'autre côté de la France, du côté de Bordeaux et du bassin d'Arcachon, donc aussi un endroit super pour la gastronomie, il y a la dune du Pilat. Donc il y a un endroit qui n'est pas forcément hyper connu des touristes, qui est la plus haute dune d'Europe, donc une dune de sable, qui est, de mémoire, elle doit faire à peu près 150 ou 200 mètres de haut. Il y a des marches pour la monter. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit pique-nique. Donc dans la région, il faut tester les huîtres ou le foie gras, c'est vraiment la région pour ça. Vous mettez ça dans un sac à dos et vous montez à côté des marches. Donc il va vous falloir à peu près une demi-heure, c'est dans du sable, c'est assez difficile, mais vous y allez pour le coucher du soleil et quand vous arrivez en haut avec un bon petit vin, un bon petit Bordeaux, les huîtres, le foie gras, le coucher du soleil, c'est absolument magnifique. Et pour les plus courageux, vous pouvez même courir, descendre en courant jusqu'à dans la mer. Voilà. On va aller maintenant dans le sud. Dans le sud, moi, mon endroit préféré où je vais souvent pour faire de l'escalade, parce que je fais beaucoup d'escalade, c'est les Calanques de Marseille. Donc, c'est à peu près un quart d'heure de voiture de Marseille. Et là, vous avez des eaux absolument sublimes, quoi, comme aux Maldives, comme en Thaïlande, qui sont dans ce qu'on appelle des calanques. Et donc là, vous pouvez soit faire des randonnées, soit carrément faire de l'escalade, donc avec ou sans corde. Si vous le faites sans corde, vous pouvez tomber directement dans la mer, ce qui est assez sympa quand on fait l'escalade. Et sinon, pour pas que les nordistes soient jaloux, on va aller maintenant dans le nord de la France. Et dans le nord de la France, moi, mon endroit préféré, c'est un petit peu plus connu, mais c'est le Mont-Saint-Michel. J'adore cet endroit. Donc, c'est une abbaye qui est au milieu de la mer. Et moi, ce que j'aime faire là-bas, c'est le survoler au lever du soleil. Donc, je vous recommande le deltaplane. Le deltaplane, c'est assez top. Au lever du soleil, il y a pas mal d'oiseaux et surtout, vous avez une vue incroyable avec la marée. Donc, ouais, voilà les 4 endroits que je pourrais vous recommander en France, en dehors de Paris. Eiffel, le Louvre, voilà, toutes les grandes attractions de Paris. Moi, il y a un endroit que j'aime beaucoup, qui est pas très loin de chez moi. C'est dans le quartier de Montmartre. Donc, on monte tout au Sacré-Cœur. C'est la grande église. Et les touristes restent souvent soit au pied du Sacré-Cœur, sur les marches, pour faire des photos, écouter les concerts, d'ailleurs c'est super, soit dans l'église. Et il n'y a pas beaucoup de touristes qui savent. En faisant le tour par derrière, on peut monter sur le toit dans la coupole du chœur. Il y a vraiment très peu de touristes qui y vont et l'endroit est absolument super parce qu'on a une vue à 360 degrés sur Paris. Pareil, allez-y au coucher du soleil. Si vous voulez faire votre demande, je pense que c'est un endroit qui est pas mal. Sinon, autre endroit que j'aime beaucoup, c'est aussi à côté de chez moi. C'est dans Paris, il y a un bassin, donc il y a le canal Saint-Martin qui se jette dans le bassin de la Villette. C'est un grand bassin et en fait, on peut faire en plein Paris du kayak ou sur ce bassin, comme si on était au milieu d'un lac. Et c'est vrai que c'est assez cool. À partir d'avril jusqu'à octobre, quand il y a du soleil, tous les gens sont autour du bassin, et puis vous êtes en plein milieu du bassin sur votre kayak, tranquille, en plein soleil. Ça, je vous recommande vivement.
Et puis après, s'il y a d'autres personnes qui sont Instagrammeurs ou qui veulent faire des belles photos très colorées, il y a une rue que je vous recommande qui est à côté de la gare de Lyon, à 2 minutes à côté de la gare de Lyon, qui s'appelle la rue Crémieux. Donc Cremieux, Crémieux. Et là, vous avez en fait plein de maisons qui sont toutes colorées, toutes de couleurs différentes, et ça fait des photos absolument superbes à tous les coups. Voilà pour Paris. Voilà. Un moyen de briser la glace, en fait, de rencontrer les gens. Voilà. D'accord. Bah, ce que nous, on fait le mieux en France, et ce qu'on adore faire, ce qui est vraiment dans notre culture, c'est d'aller boire un coup. Donc, boire un coup, c'est a drink. C'est aller boire un verre de vin, un verre de jus de fruits, voilà, en terrasse, en café. Donc, effectivement, on pourrait aborder quelqu'un dans la rue en lui demandant où est-ce qu'on peut aller boire un coup. Voilà. C'est une expression qui peut un petit peu casser la glace et qui peut permettre de rencontrer des gens, ça c'est sûr. On est pas mal doué pour ça. Et après, quand on est au restaurant ou si on a faim, on peut aller casser la croûte. Casser la croûte, c'est une expression pour dire où est-ce qu'on peut manger quelque chose. C'est une expression un peu rigolote qui peut un petit peu briser la glace quand vous êtes étranger. Si vous arrivez avec un accent et vous dites où est-ce que je pourrais casser la croûte, c'est sûr que le français en face, il va vous parler, il va rigoler, il va bien aimer. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme expression? Justement, quand vous êtes dans le restaurant, si vous voulez aller aux toilettes et que vous voulez le dire d'une manière un peu différente, plutôt que de dire où sont les toilettes, vous pouvez dire je voudrais aller au petit coin. Au petit coin, en France, c'est de dire les toilettes. Voilà. Je pense que si vous dites ça à un restaurateur ou à quelqu'un dans la rue, il va bien aimer, si ça vient de la part d'un G. Et puis après, des Brésiliens en France, il y a un sujet un peu plus sensible, mais que je pense qu'il peut bien détendre la situation si vous êtes Brésilien et que vous voyez un Français qui aime le foot. Si vous lui parlez de Zidane, alors je sais que c'est un peu délicat pour vous, Zidane au Brésil, mais si vous lui parlez de Zidane, vous pouvez être sûr à 100% que vous allez vous faire un ami. Si vous lui dites allez les Bleus, que vous lui parlez de Zidane, en tant que Brésilien, c'est sûr et certain que là, vous allez passer une très bonne soirée. Voilà pour mes conseils aux Brésiliens qui pourraient venir en France, des petites expressions comme ça. Oui, mais ça c'est quelque chose qui m'arrivait assez souvent au début quand je voyageais, c'est que j'essayais d'apprendre la langue du pays. Donc du coup, j'apprenais plein de questions. Mais ce que j'avais oublié, c'est que en fait, c'est bien beau de dire une phrase, une question dans une langue, et si tu comprends pas la réponse, ça sert à rien. Donc du coup, moi, j'avais appris l'arabe. Quand j'allais dans les pays arabes, au Moyen-Orient, je posais des questions en arabe pour me faire passer un peu pour la population, avoir des prix moins chers, ou voilà, plus me fondre dans la population. Sauf que je comprenais pas la réponse en fait. Et donc du coup, voilà. Si vous apprenez des phrases questions, essayez d'apprendre au moins l'une des réponses possibles. C'est important. Au revoir tout le monde. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, mas amanhã a gente já tem a nossa aula completa de francês, né? É uma lição completa com os 3 pilares do meu método. Você não pode perder. Se você tem o sonho de falar francês, essa aula é para você. Aqui do lado, lembrando, tem um PDF para download com o seu mapa de jogo, para você preencha, e um resumão da aula de hoje, com transcrição e tradução da entrevista com o Tony, todos os sites, referências que você precisa, tudo que você não pode perder, ok? E antes da gente se despedir, eu vou repetir os pedidos que eu fiz no primeiro vídeo. Aperta no botão que está junto desse vídeo e assina o canal do YouTube do Francês Cultural para você ficar por dentro das novidades. Já assinou? Legal. E tão importante quanto isso, deixa seu comentário aqui embaixo. Hoje a gente aprendeu inclusive muitas frases úteis em francês. Quem sabe você não consegue até deixar alguma frase em francês aqui para participar dessa grande comunidade de língua francesa que é o Francês Cultural. Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula do Atelier d'Immersion. Au revoir! Olá, eu estou aqui para falar para vocês da minha experiência no curso Francês Cultural do Rafael Tosta. Vou dizer para vocês que foi uma experiência encantadora, não apenas pelo aprendizado de um novo idioma, mas principalmente pela formação de laços, pela formação de um grupo genial que com certeza não vai se separar, vai continuar treinando seu francês.
pela experiência de ter no curso um professor que é presença. O curso é à distância, mas o professor é presença o tempo todo. Uma equipe sintonizada nas nossas necessidades e sempre pronta para nos atender e tirar as dúvidas. As aulas ao vivo muito interessantes, com o esclarecimento de dúvidas, com a oportunidade de conhecer colegas de todas as regiões do Brasil e até de fora, do exterior. Então só tenho a dizer que realmente é um curso de experiências autênticas, como ele gosta de falar, e com um aprendizado que não é aprendizado apenas do conteúdo do idioma em si, mas é uma formação de laços, um aprendizado humano e tudo que nós precisamos na educação hoje. É essa atenção, esse acompanhamento do processo, uma metodologia ativa, forte, que possa dar consistência ao aprendizado do aluno. Eu só tenho a agradecer à equipe do Rafael Tosta, que trabalhou o tempo todo em sintonia conosco. Foi um aprendizado para a vida toda, com certeza. Vamos continuar estudando francês ainda por muito tempo. Valeu, Rafael. Valeu, turma. Obrigada. Bonjour mes amis de Français Cultural, je m'appelle Michel et aujourd'hui je suis ici pour parler un petit sur le cours Français Cultural. Je suis en train d'étudier français par 3 mois. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui je peux parler en français. Je suis désolé pour mes erreurs, mais je peux parler un petit et c'est le plus important. Et il est difficile pour moi parce que je suis entrepreneur, je suis professeur, je travaille tous les jours, je travaille beaucoup, mais j'ai étudié beaucoup, mais j'ai étudié tous les jours. Et il y a 3 mois, je ne pouvais pas parler en français. Et aujourd'hui, je peux parler en français comme tu peux voir. Et si vous voulez apprendre à parler en français très bien, vous devez connaître le cours français culturel. Et le professeur Raphaël, merci beaucoup pour le cours. Je suis très content. Et si je peux parler en français aujourd'hui, il est parce que vous m'aidez. Et je suis très content. Et voilà. Aujourd'hui, je vais étudier beaucoup parce que je veux apprendre quelque chose d'important. Voilà, au revoir. Salut, ça va bien? Je m'appelle Augusto, je suis cuisinier de métier. Je vais vous raconter un peu mon expérience avec le cours du français culturel. Bon, la France a toujours été une référence pour moi. J'ai toujours été passionné par la culture française, par l'histoire de la France, tout ce que représente la culture française. Et à partir de ce intérêt, et après que j'ai commencé à étudier l'astronomie, je me trouvais avec ce gros rêve d'aller en France pour étudier, cuisiner dans des cuisines pratiquant de la gastronomie française. Et voilà que je commençais à étudier le français. Et au début, j'ai commencé à étudier seul, mais après plusieurs mois, j'ai identifié une nécessité d'avoir un accompagnement, un professeur pour faire monter mon niveau de français. Et voilà que sur internet, j'ai trouvé le cours du Raphaël, le cours du français culturel. La structure du cours, c'est unique, principalement à cause de la mélange de techniques qui rendent le cours beaucoup plus intéressant. Ce n'est pas un cours démodé qui va te rendre noyé après 2 leçons. C'est un cours qui évolue de plus en plus. Et en plus aussi, Raphaël, c'est un professeur magnifique. Il s'occupe vraiment de ses élèves tout en faisant attention à l'évolution idiomatique. Et en plus,
L'expérience du cours du français culturel a me montré comme l'apprentissage d'une langue peut être agréable, naturel. Et en plus, cette expérience m'a donné plusieurs amis que je vais garder por plusieurs années. Bom, em português agora, gostaria de agradecer a toda a equipe do Francês Cultural por esses 6 meses. Recomendo muito o curso do Francês Cultural. Rafael é uma pessoa incrível, um professor mais incrível ainda. Ele tem todo o inicial respaldo para oferecer o melhor conteúdo da língua francesa. A experiência do Francês Cultural realmente é incrível, recomendo demais. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e boa sorte aos próximos estudantes do curso. Merci.